Olá, gente, bom dia. O tema do meu trabalho é sobre a China e a Índia. Para quem quiser acompanhar, está na apostila 3 e é da página 11 até a página 14. Primeiramente, eu vou estar falando sobre a civilização chinesa. Os chineses, eles iniciaram a produção agrícola do arroz e da soja por volta de 2700 a.C., nas margens do Rio Amarelo e nas encostas dos vales. Esses locais, eles facilitariam a retenção da água da chuva e a irrigação do solo. Apenas por volta do primeiro milênio que os chineses eles conseguiram realizar grandes obras, ou seja, eles instituíram diques e barragens, criando grandes sistemas de drenagem que permitiam a ampliação dos espaços cultiváveis e da produção em si. Por volta do século V a.C., a região que corresponde à maior parte da China, ela estava dividida em 17 pequenos estados. As disputas por terras eram intensas, então isso gerou uma diferenciação social muito grande entre camponeses e guerreiros na organização social. Nesse período que as ideias do Confúcio foi se espalhando e foi constituindo a base da cultura chinesa. O Confúcio, ele é considerado um dos mais importantes filósofos chineses. Embora ele foi influenciado, ele decidiu seguir um caminho alternativo. A sua filosofia não era tão preocupada com a vida após a morte, era mais voltada para as relações harmoniosas entre as pessoas, os membros da família ou mesmo da sociedade. O Confúcio, ele exortou os governantes chineses a governarem pela virtude interior, para ganhar o respeito de seus súditos e dar um exemplo para que as pessoas pudessem seguir. Os princípios do confucionismo o respeito em relação à família e à sociedade, a fidelidade aos dirigentes, a justiça moral e social. O termo China só passou a ser utilizado bem mais tarde, quando Qin, em 318 a.C., iniciou sua campanha vitoriosa sobre as outras organizações políticas, unificando o poder na região. Os ensinamentos do Confúcio falavam sobre o respeito aos idosos, às tradições, ao governo adequado, à ordem social e da preocupação com o estudo nos assuntos coletivos. Esses ensinamentos foram utilizados para a formação da elite estatal dos mandarins. Os mandarins eram educados para servir ao imperador, ou seja, coletar impostos e cuidar da ordem pública nas províncias. As suas origens não eram populares, mas sim aristocráticas. Havia uma exploração sobre as camadas camponesas e aos trabalhadores de forma geral. A organização estatal chinesa foi muito importante para o desenvolvimento da agricultura e da indústria. Esse desenvolvimento ocorreu antes da era cristã no Ocidente. Os chineses eles entraram na Idade dos Metais. Então, eles fabricaram vários instrumentos agrícolas e armamentos que sustentaram uma população crescente. Isso gerou um crescimento demográfico muito grande. Nesse período, os chineses desenvolveram papel, e algo que só seria conhecido no Ocidente no final da Idade Média. Eles utilizaram também o cavalo como força motriz do arado. O que é o arado? O arado tinha várias lâminas acopladas em funis que jogavam sementes na terra. Esse recurso foi muito impressionante para os padrões tecnológicos agrícolas da época. Foi ordenada a construção da Grande Muralha, que era uma forma de defesa contra investidas de grupos guerreiros das estepes que ameaçaram o Império. Os guerreiros das estepes, eles eram agrupamentos de tribos que ocupou toda a atual Mongólia e parte dos territórios vizinhos. Isso aconteceu ainda no governo de Qin. Houve também o aproveitamento do gás natural e a construção de poços para a extração de água salobra. O que é água salobra? É uma água que apresenta mais sais dissolvidos que água doce e menos que a água do mar. O gás natural era utilizado como combustível para a evaporação da água e obtenção do sal pelos chineses.
Os chineses, ao longo do tempo, eles foram governados por várias dinastias, mas seus fundamentos sempre estiveram associados às dinastias de Qin e de Han. Até hoje, quando se fala do grupo étnico majoritário na China, se faz referência ao grupo de Han. Umas curiosidades é que grandes cidades foram construídas e viviam em meio ao luxo, ostentando seu poder. Uma característica marcante do poder chinês é a preservação do Estado. Em relação às rotas comerciais, elas foram aos poucos sendo estabelecidas com terras mais ocidentais. O budismo ele foi absorvido, se transformando em um novo elemento religioso. No período medieval europeu, a expansão islâmica rumo ao Oriente estabeleceu contatos que deram origem a importante intercâmbio, em que sobressaíram a porcelana e a seda como produtos valiosos de mão de obra chinesa. Agora, eu vou falar sobre a civilização indígena. Em relação à civilização indígena, a ocupação e o desenvolvimento humano no subcontinente indiano tiveram seus primórdios há cerca de 6.000 anos, na região do Vale do Rio Indo. Só foi com a investida dos povos do Cáucaso para o norte da Índia que uma civilização complexa adquiriu aspecto. Os invasores, eles eram povos arianos. Os povos arianos, eles forjaram a cultura védica por volta de 1500 a.C. na região, ocupando primeiramente o Vale do Rio Ganges e depois denominando toda a região centro-indiana. Os arianos, eles praticavam o cultivo do arroz, eles desenvolveram conhecimento sobre o ferro, criaram uma sociedade rígida, estratificada por meio de uma concepção religiosa e espalharam a sua língua, o sânscrito. O sânscrito é um grupo de línguas e dialetos hinduáricos antigos do norte da Índia. A origem do hinduísmo. A origem do hinduísmo se associa à concepção religiosa dos ários, que informavam a existência de um deus Indra, inspirador de suas conquistas. Por conta disso, a comunidade era dividida em 4 castas, que saíram de Deus. Então, eram os brahmanes, os kshatriyas, os vaishyas e os sudras. Os brahmanes, eles eram sacerdotes. Os kshatriyas, eles eram a casta guerreira. Os vaishyas, eles eram grupos de agricultores e comerciantes. E os sudras, eram os grupos mais inferiores. Ou seja, lá se encontravam os artesãos e os escravos. Ainda existiam o que não tinham surgido de Deus, ou seja, eles não tinham castas, sendo considerados párias. Os brahmanas e os kshatriyas, eles conduziam a vida política na cultura védica hindu. A constituição de um império por si só, dito na região, coube do grupo dos Mauryas. Os Mauryas, eles organizavam uma dinastia entre o século V e o século II a.C. Nessa época, foi surgindo uma nova religião, o budismo. O budismo teve suas bases definidas no pensamento de Buda. O Buda tinha sua filosofia da superação do sofrimento humano, por meio da busca do caminho das virtudes do pensamento e das ações. Alimentou a ideia da necessidade das reencarnações como forma de se atingir o Nirvana. O que é Nirvana? O Nirvana é o estado livre do sofrimento. O imperador Ashoka, ele é da dinastia dos Mauryas. Ele adotou o budismo e isso ele espalhou por várias áreas mais ao oriente, mas isso não significou a intolerância às outras religiões. Havia uma diversidade religiosa muito grande que convivia com o budismo na Índia. Em relação à vida econômica, além da agricultura do arroz, os hindus eles cultivavam o trigo, a cevada e o algodão. Na pecuária, eles domesticaram gados zebu, os búfalos, ovelhas, cabras, porcos e elefantes. Os porcos e elefantes, eles foram muito utilizados em vários combates. Nos primeiros séculos da era cristã,
A Índia foi controlada por grupos do norte, os partos. Os partos eles eram associados aos Kushas. Então, eles organizaram o comércio da chamada Rota da Seda, ligando a China ao Ocidente Romano. A Rota da Seda, ela teve um controle comercial que garantiu inúmeras riquezas, colocando o Império Hindu em seu ápice. Já no período medieval, conheceria a decadência por conta das investidas islâmicas e das forças de príncipes que controlavam parte do império. Ao final da Idade Média, os contatos comerciais entre islâmicos e principados hindus garantiam um lucrativo comércio da seda e especiarias produzidas no continente indiano. Nesse último slide, eu coloquei um mapa que é sobre a Rota da Seda e embaixo está a fonte. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu falei algum nome errado, porque eram os nomes que eu não conhecia, então eu fui até procurar no Google para ver a tradução dos nomes, mas não falava. Então, eu espero que tenha ficado bom. Muito obrigada, Pro.